Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou trabalhando com vocês a disciplina de visualização computacional. No módulo 5, falaremos sobre ferramentas para visualização de dados. Nessa unidade 1, falaremos sobre o Pandas e o NumPy. Bom, aí começamos um pouco a chegar na parte de código, né, que muita gente gosta, devia estar ansioso para chegar nessa parte, né. Acho que todos vocês conhecem o Python, já viram em algum momento do curso, né, já entendem como funciona a linguagem, pelo menos a parte básica dela, né? Por que trabalhar com Python? Isso acho que hoje é muito claro para todo mundo, né? A gente tem essa ideia de uma linguagem muito versátil e popular, né? Está crescendo muito ultimamente, a gente tem ganhado muita visibilidade, né? Essa linguagem. Temos uma ampla gama de bibliotecas, né? De vários tipos, inclusive para visualização de dados e visualização computacional, né? Como, por exemplo, Matplotlib, Seaborn, o Plotly, que a gente vai falar um pouquinho hoje desses três, tá? Tem uma comunidade bastante ativa, né, e grande quantidade de recursos online, principalmente em inglês, né, como sempre, a gente tem muito material em inglês. Então, para aqueles que gostam de Python, têm interesse em trabalhar mais a linguagem, né, é importante que tenha um pouquinho de inglês, apesar que hoje, né, a gente tem muitas ferramentas que conseguem fazer uma tradução bem fiel. Bom, tem dois pontos importantes que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, que são os Pandas e o NumPy, né, que são ferramentas essenciais para manipulação e análise de dados em Python, e são bases para outras bibliotecas, né, de visualização. Então, esses dois que a gente vai conversar um pouquinho hoje, além de alguns outros também, algumas outras bibliotecas. NumPy, então, essa biblioteca que é usada para realizar esses cálculos em arrays, né, ou vetores multidimensionais, né, de uma ou mais dimensões, tá? Ele tem um grande conjunto de funções e operações, né, ele é bastante usado em diversos direcionamentos aí de pesquisas, né, e etc., dentro da comunidade Python, tá? Além por exemplo, desses exemplos que estão aqui, né, processamento de imagem, computação gráfica, modelos de machine learning, tarefas matemáticas, né, então ela está sempre bastante utilizada nessa biblioteca NumPy, tá? NumPy NaN, né, é o not a number, né, é um valor aí, um ponto flutuante, que não é um número, mas uma representação de dados ausentes, né? Então, é uma representação que a gente, quando tem um problema dizendo que chegou num cálculo que não é um número, não representa um número, a gente tem esse valor que se chama num, ou not a number, né? De ponto flutuante que representa isso, tá? Então, é importante a gente identificar aqui, porque em alguns momentos a gente vai ter um código executado que vai chegar nessa conclusão, ou alguns exemplos que a gente tem usando esse valor. No NumPy, a gente tem, então, os arrays n-dimensionais, tá? Que são os arrays com mais de uma ou mais dimensões, né? Eles são esses ND arrays, né? Esse é o objeto associado, ND array, é o array n-dimensional, homogêneo, onde são todos os elementos do mesmo tipo, tá? Base para operações matemáticas e operações científicas, né, eficientes. Então, é comumente usado, muito usado, né, esse ND Array. A gente vai ver um exemplo de código que mostra um pouquinho do seu uso, tá? Ele é importante também para operações vetorizadas, né, que são operações aplicadas a todos os elementos de um array de forma eficiente, então é rápido, né, principalmente para alguns cálculos, né, de machine learning, ele é bastante utilizado. E é mais rápido fazer isso do que fazer com um laço, né, em Python puro, né, algum laço que você vai iterando sobre as posições, fazendo as alterações, é melhor fazer uma operação vetorizada direto, né, usando as características desse ND Array. Então, aqui é um exemplo prático bastante simples para a gente começar, tá? Então, ali é importante a gente lembrar de importar, né, o NumPy. Esse import NumPy as NP é um código, né, bastante comum, visto sempre, né? Toda vez que a gente precisar usar um NumPy, a gente vai importar ele, tá? Além disso, a gente deu um alias ali, né, um apelido para ele, para a gente poder usar no código como NP, tá? Mas isso vocês já devem, imagino que vocês já sabem. E a gente inicia ali um vetor, né, um ND array, usando np, ponto, que é o nosso apelido, np.array, e passa ali o vetor, sim, né, com os números identificados, e a gente guardou tudo isso em A, tá? Depois a gente pode criar também no B, né, um outro exemplo, como criar
um vetor aí já de duas dimensões, né? Um vetor bidimensional, aí com 3 linhas, né? E 4 colunas, no caso deste exemplo aí de B. Tá? E aí, para eu ordenar esse array, né? Quando a gente tem um vetor de números, por exemplo, um vetor numérico, né? Um array numérico, eu posso usar a função np.sort, aí está o exemplo, usando, nesse exemplo, está usando o vetor A, tá? Para ordenar esse vetor. Mais alguns métodos úteis aqui sobre o NumPy. A gente tem o npmin, que pode ser usado, né, durante todo o nosso curso aí de análise. Quando a gente falou de análise de dados, né, a gente precisou, em vários momentos, falar sobre a média, né, até o cálculo da média, quando a gente tinha a ideia de estabelecer valores ausentes, em valores ausentes, né, trocar os valores ausentes ou incorretos pela média. Aqui está uma função que faz isso, né, a gente pode calcular essa média de forma direta. O np.reshape, aí, né, do NumPy, é uma função que modifica a forma desse array sem alterar seus dados, né? Então, a gente pode trocar, por exemplo, um vetor que ele tem uma dimensão só para um vetor com 2 dimensões, um vetor que tem 2 linhas e 3 colunas para um vetor que tem 3 linhas e 2 colunas, né? Então, a gente dá um reshape naquele vetor, né, naquela nossa conjunto de dados ali para ele ficar num outro formato. Tá? É uma função bastante interessante, bastante utilizada também. Aqui a gente tem alguns exemplos de uso, né, do NumPy. Tá? O NumPy ele é bastante utilizado em operações matemáticas, né, por exemplo, na álgebra linear, nesses casos de operações com matrizes, né, como eu estava falando um pouquinho da gente realizar a média, fazer o reshape, né, trocar o formato desse vetor, a soma dos elementos do vetor, a multiplicação dos elementos do vetor, transposição das matrizes, né, cálculo de autovalores e autovetores, né, dependendo do contexto que essa trabalhar pode ser útil. Tá? Na área da estatística também é bastante utilizado, né, como eu já falei, cálculo da média, medianos e padrão e outros, né, e outras medidas estatísticas podem ser extraídas usando um NumPy de forma simples e direta. Tá? Transformada de Fourier também, que é usada na área de processamento de imagens digitais, né? Análise de sinais, processamento de imagens digitais é uma função, né, bastante executada, tá? Em filtros, etc. Tá? Então, essas são algumas características que o NumPy tem, que são utilizadas e demonstram a importância dessa biblioteca. Depois de falar, então, do NumPy, a gente vai falar um pouquinho do Pandas, né, que é uma biblioteca Python que oferece essas estruturas de dados rápidas, flexíveis e expressivas, né, para a gente poder trabalhar com esses dados chamados, né, relacionais ou dados rotulados. Tá? Ela foi construída em cima do NumPy, então, como a gente acabou de falar do NumPy, dos vetores, de como ele trabalha, como é que ele é usado, e aí aqui a gente vai ligar tudo isso que a gente viu como funciona no NumPy, a gente vai aproveitar essas características no Pandas, né? Que também, além de ser usado para esse trabalho com esses dados, né, ele também é usado para esse processamento dos dados. A gente vai ver alguns exemplos hoje. Tá? Deixei aqui a logomarca do Pandas, né, já é bem conhecido, já é um dado, uma logomarca bem expressiva, e a gente tem visto que ele tem crescido ainda mais nos últimos anos, né, tem aparecido ainda mais, né, com a evolução também da área da ciência dos dados, né, do machine learning, etc., né, dessa análise de dados, ele tem sido bastante utilizado, tá? Na nossa disciplina aqui de visualização computacional, onde que ele vai entrar? Ele vai entrar para dar suporte, da gente manipular todos esses dados e depois, né, posteriormente, a gente ter a visualização dos dados com aquelas 3 ferramentas que eu falei para vocês antes, né? O Matplotlib, o Plotly e o Seaborn, tá? Então, a gente vai fazer a base toda, né, da manipulação dos dados com o NumPy e o Pandas, e depois usar outras ferramentas, né, para manipular a visualização computacional, a visualização desses dados de forma computacional, tá? Bom, a gente tem algumas estruturas de dados aí no Pandas, né, o Index, por exemplo, o nosso primeiro aqui para a gente identificar e conseguir usar esse conceito para frente, né? Funciona como um rótulo para as linhas e colunas de um data frame ou series, né? A gente vai falar já já de data frames e series, né? O index é imutável e pode ser de diferentes tipos, tá? Então, é importante a gente ter essa definição aqui dessas estruturas, porque a gente vai usar nos exemplos.
vocês vão ver nos exercícios, vocês vão aplicar na prática, tá? De como funcionam essas estruturas de dados, tá? Então, o index é a primeira ideia, esse rótulo, esse índice que é criado, tá? Em seguida, temos a ideia, né, a definição de uma series, né, uma série, né, é um vetor unidimensional com esses rótulos que são os índices, tá? Que são, por isso que a gente precisou definir um pouquinho antes o que era um index, tá? Pode armazenar aí diferentes tipos de dados, né, números, strings, etc., né, que é um array multidimensional, tá? E a gente vai ter esses rótulos para poder manipular essas informações, identificar essas informações dentro do conjunto de dados, tá? Dentro das estruturas de dados ainda, a gente tem a ideia do data frame, né? O data frame é o mais conhecido, mais clássico, mais usado dentro do Pandas, né? Ele é a estrutura tabular, aí, bidimensional, né? Com os rótulos índices para as linhas e colunas, né? Similar a uma planilha, né? Eu deixei aqui planilha do Excel, ou tabela do Excel, tabela de SQL, mas a gente olha ele, né, como essa ideia de uma tabela mesmo, né, com linhas e colunas, os rótulos para as colunas e linhas, e permite essa manipulação e análise de dados de forma eficiente. A gente trabalhar com o data frame é muito prático, muito fácil, né, ela foi feita exatamente para isso, para esse tipo de execução, manipulação e análise de dados, e aí vamos ver um pouquinho do nosso, desse funcionamento, né, no nosso exemplo prático, tá? Bom, aqui a gente tem, então, nessa primeira linha, assim como a gente fez com o NumPy, a gente tem o import pandas spt, né, PD, onde a gente importa, né, traz a possibilidade de usar o pandas dentro do nosso código, tá? Em seguida, aí eu estou mostrando um código de como criar um dicionário de dados, né, que eu chamei de dados, coloquei, por exemplo, uma linha ali, né, um registro com o nome, e aí um vetor dentro com as strings Alice, Bob, Charlie, e mais um outro registro, né, com idade e os números 25, 30 e 35. Imagino que vocês já saibam o que é um dicionário de dados, se não, aconselho todos a darem uma olhada de como funciona essa estrutura de dados em Python, tá? A partir dela, eu vou criar um data frame, né, usando esse dicionário, e eu aproveitei esse exemplo aqui também para adicionar o index, né, como a gente falou ali nos slides anteriores, esse rótulo, né, para as minhas colunas, né. Então, a gente vai pegar esses dados e criar um data frame a partir dele, tá? Então, a gente vai ter uma coluna aí, Alice, Bob, Charlie, com os valores Alice, Bob, Charlie, e outra coluna, idade, 25, 30 e 35, tá? Em seguida, eu deixei duas linhas aqui bem simples, né? Esses códigos são bem simples, pessoal, para vocês entenderem esse funcionamento, conseguir executar com facilidade em casa, né? Parar o vídeo, copiar o código e executar com facilidade aí em qualquer máquina que tenha instalado Python, né? Você pode baixar e fazer a instalação também do Pandas, do NumPy, e conseguir executar esse código tranquilamente, tá? Então, tem um printdf, que é o data frame, né, o nome da variável do data frame, que a gente chamou de df, e o df.lock, e passei ali o rótulo B, né, o lock é essa função que vai localizar, vai trazer, vai mostrar o conteúdo do que está sendo referenciado pelo índice B, tá? Nesse caso aí, desse exemplo, a string B, tá? Nesse slide temos um exemplo prático aí do código que foi apresentado no slide anterior, tá? A gente falou lá no outro slide sobre como importar a biblioteca do Pandas, como criar um dicionário de dados e depois, a partir desse dicionário de dados, como criar um data frame, né, usando também a ideia do índice, dos index, e a gente usou os comandos depois para impressão desse data frame e uma impressão de parte do data frame usando a ideia do index. Tá? Então, o que a gente tem aqui de retorno nesse exemplo prático aqui, a parte da execução, né? A parte do que é apresentado no console do Python após a execução. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem ali em cima, né, na parte superior, a gente tem a representação bidimensional do nosso data frame, né? O data frame é essa estrutura de dados bidimensional. E a gente tem no lado esquerdo
as representações dos índices que a gente definiu na criação do data frame, A, B e C. Tá? Em cima, né, nos nomes das colunas aí, né, do nosso data frame, estão lá as referências que a gente passou no dicionário de dados e os valores também foram os valores que a gente colocou no dicionário de dados. Né? Então, nome Alice 25, com idade 25, nome Bob com idade 30 e nome Charlie com idade 35. Essas foram as informações passadas no dicionário de dados que foram usadas para a criação do data frame. Tá? E aí, após o comando printdf, a gente tem a impressão dessa tabela inteira, desse formato que está aí no console do Python. Tá? Então, muito legal, tem muita gente que consegue ver, interpretar, né, entender melhor o que é um data frame, depois de olhar esse código, depois de olhar essa execução aqui. Né? Aí vai ficar mais claro que é mesmo similar a uma tabela, né, uma tabela do Excel, ou uma tabela SQL, lá, uma tabela, né, de banco de dados relacional normal. Né? Então, a gente tem essa estrutura que muito similar. Tá? Nesse caso, a gente adicionou os índices A, B e C, mas poderia ter sido criado sem os índices também, né? E aí a gente teria só as colunas aí, nome e idade, com os seus respectivos valores, tá? A parte de baixo aí da execução do código é referente ao comando print df lock e passando a string b, né? Então, só referente ao registro que foi indexado, né? Foi registrado a partir do índice B, tá? Então, a gente tem nome Bob, idade 30, e name B e o the type object, tá? Indicando que isso tudo é um objeto, tá? Poderia também ter feito a mesma coisa para df.lockA, df.lockC, né? E nesse caso do C, a resposta seria muito similar, só trocando onde a gente tem Bob por Charlie e onde está 30 por 35 aí, nessa saída do console do Python, após a execução do código que está no slide anterior. Tá? Então, testem na sua máquina, executem, parem o vídeo, baixem as bibliotecas, né? Instalem e executem o vídeo e vejam se consigam chegar nesse mesmo retorno. Tá? É um código bem simples, imagino que todos vão conseguir. Okay? Além disso, a gente tem outras funcionalidades aqui no Pandas, né, para manipulação de dados, tá? Então, a gente vem conversando durante todo o nosso curso sobre várias maneiras de manipular dados, transformar dados, né, limpeza de dados. Então, a gente tem muita coisa legal pronta no Pandas para ser utilizado, baseado em tudo que a gente falou nessa disciplina, tá? A leitura e escrita de dados era muito facilitada, a gente vai ver um exemplo logo a seguir no próximo slide, né? Como a gente já tem funções prontas para ler e escrever dados em diferentes formatos, como CSV, né? Como a Separated Values, o Excel mesmo, o próprio Excel, JSON, que é um formato muito comum aí na programação web, né? Bastante comum, tá? O SQL, né? Relacionado a tabelas, bancos de dados relacionais, tá? Então, são bastante comuns essas funções para leituras e escritas de dados no Pandas. Tá? Além disso, a gente tem funções para seleção e filtragem de dados, né, indexação, a gente já viu um pouquinho aí, né, nos últimos slides. O slicing, né, o slicing é cortar parte dos dados, né, transformar um data frame em um conjunto de dados menores, né, cortar partes dele, né, e analisar essa parte separada, tá? Operadores para linhas e colunas, especificamente, a gente tem essa seleção, ok? Além disso, funções para agregação e transformação dos dados, né? A gente falou bastante também recentemente, numa das últimas aulas, né? Funções como, por exemplo, group by, pivot, melt, para agregar e transformar os dados, tá? Então, isso aqui é só uma lembrança aí, né? Uma indicação, um direcionamento para vocês, né? É importante que vocês saibam que isso tudo é possível com Pandas, né? A gente não consegue entrar em detalhes em todas essas funções aqui durante a aula, a gente tem muita coisa pronta, tem muita coisa legal que dá para trabalhar, mas a internet está cheia de coisa legal nessa área, né? Na área de programação tem bastante coisa, então sugiro vocês pesquisarem, olharem melhor, né? Dependendo do contexto aí que vocês estiverem trabalhando, pode agregar muito aí a biblioteca Pandas para o trabalho que está sendo executado, tá? Tem mais um exemplo prático. Esse exemplo prático aí a gente juntou um pouquinho agora da ideia do NumPy com Pandas, né? E lembrando que o Pandas é baseado no NumPy, foi criado pensando no NumPy.
Ali, as duas primeiras linhas servem para fazer o import das duas bibliotecas. Em seguida, a gente, após o comentário, a gente tem a ideia do panda.series, então criando uma série, né, um vetor aí unidimensional, com os valores 1, 3, 5, um not a number, né, a gente usou aqui de referência, né, já que a gente falou um pouquinho dele para colocar em evidência aqui também, tá? E o 6 e o 8, criamos essa series, tá? Para mostrar como criar uma series usando o Pandas, tá? A gente já tinha falado do data frame no exemplo anterior, e agora aqui mostrando como criar uma series e até usando o Noranum, tá? Em seguida temos o carregamento de arquivo externo, tá? Então ali o data frame, né? Eu chamei de data frame, podia ter chamado de TF, como foi no exemplo anterior, tá? E o pandas.read CSV, aí eu coloquei ali um arquivo CSV, que é um arquivo qualquer, né? Que a gente tem os dados, a gente queira trabalhar nesse formato tabular, né? Que é a ideia mesmo do data frame, ok? E embaixo a gente tem a ideia de cortar, né, de usar o colchetes para selecionar uma única coluna do data frame, ali, por exemplo, desse data frame que acabou de ser criado, supondo que a gente tivesse uma coluna chamada ano, né, e eu quisesse cortar ela, olhar só para ela de forma individual, é só usar esse comando data frame e passar, né, a string ano ali nos colchetes, e eu vou retornar um novo vetor, aí, uma series, né, separada só com a informação da coluna ano desse data frame que foi carregado a partir de um arquivo CSV. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais completo de carregamento, né, e até de seleção de uma única coluna específica. Okay? Dataframe.info é uma outra função, né, que retorna a quantidade de colunas, o nome de cada coluna, a quantidade de informações nulas para cada uma das colunas, o tipo de dado de cada coluna. Então, para dar uma informação geral sobre o data frame, né? Então, também é legal, bem prático, né? Às vezes você carrega, como a gente fez aí no slide anterior, um conjunto de dados, no CSV, no Excel, de alguma maneira, né? E a gente faz um dataframe.info para verificar se foi tudo carregado, se está certo, né? Quais são os dados, a quantidade de informações, se está tudo válido, para a gente seguir aí com a nossa análise de dados ou nossa visualização desses dados, tá? Além disso, temos a função describe, que retorna um resumo estatístico desse data frame, né? Como a média, o padrão, maior número, menor número, entre outros, né? Tem uma função que ela já é bem clássica, também bastante utilizada, dataframe.describe, que vai tirar aí esses dados estatísticos do que for possível ali, né? Dependendo do tipo do dado, ele consegue extrair e mostrar para a gente um resumo de tudo isso direto no console de execução do próprio Python, tá? Mais alguns métodos aqui do nosso data frame, né, que é o foco dessa aula, né, e também um dos focos aí do Pandas. O DF indicando o nosso data frame, ponto, drop NA, né, usado para remover linhas com valores ausentes. Aí vou lembrar para vocês que a gente teve uma aula onde a gente falou disso, né, de remoção de dados ausentes ou inconsistentes, né, ou incoerentes. Então, essa função faz isso automaticamente, mas retorna os valores ausentes, né, retorna as linhas ou os registros com valores ausentes somente, tá? Então, já é muito fácil de fazer isso, a gente toma essa decisão de, olha, eu vou tomar a decisão de tirar todos os registros, as linhas com valores ausentes. E aí, é muito direto, né? É simples de fazer, é só executar essa função, e aí, em seguida, a gente já tem um banco de dados com essas informações excluídas, tá? Outra função que a gente tem, né, dependendo da tomada de decisão que a gente tem sobre o nosso conjunto de dados, eu posso dar o fio NA e aí passar o valor. Né? Aí eu preencho esses valores não valores ausentes, né, usando um método especificado no próprio que eu posso passar como parâmetro na função e passo o valor que vai ser preenchido. Né? Então eu posso dar um fio NA 0, -1, né, para a gente colocar aquele valor de sentinela, por exemplo, que a gente falou numa das nossas aulas anteriores, esse método pode ser utilizado, tá? Então, aqui a gente já está vendo na prática o que a gente falou um pouquinho naquela aula de pré-processamento, né, qualidade dos dados, ok? Null ou isNA, né, para detectar se a gente tem valores ausentes ou não. Ele retorna um vetor, né, um objeto booleano do mesmo tamanho do data frame, indicando se os valores são nulos ou não. Né? Aí a gente tem por cada valor, né, nulo ou não nulo. Então tem true ou false, né, um novo vetor que é retornado para cada posição do data frame. Tá?
E aí o contrário acontece no not null, def.not null, onde a gente tem o contrário, né? O que retorna para a gente o contrário, onde não é nulo, né? Ele vai retornar true, né? Vai retornar verdadeiro para cada valor aí do nosso data frame, ok? Então, são métodos muito utilizados, como eu já citei aqui, que a gente até falou sobre essas ações aí, né, nas outras aulas, ok? Matplotlib, a gente vai falar então rapidinho agora das bibliotecas de visualização de dados, né, usando o Pandas e o NumPy como base, né, como a gente fez esse processamento, fez essa análise, fez o carregamento dos dados, agora a gente pode trabalhar com a visualização, tá? Então, com ele a gente consegue fazer gráficos básicos, como gráficos de linhas, barras, né, pizza, histograma, boxplot, né? Então, vários gráficos, não são só esses, tá? Consigo personalizar, mudar cor, adicionar legendas, os títulos, etc. Tá? É usado também para múltiplos gráficos, e aqui dentro do Matplotlib ele é chamado de subplot, tá? Então, a gente pode usar vários pequenos gráficos, né, subplots, para mostrar diversos gráficos em uma mesma figura, em uma mesma imagem grande, tem pequenas outras imagens, né, onde a gente pode até rotular, né, imagem A, imagem B, ver alguma evolução dos dados nessas imagens, né, como a gente trabalha com os dados, a gente tem um grande potencial aqui para trabalhar com o Matplotlib, ok? Aqui temos um exemplo prático, usando então o Matplotlib, a gente falou um pouquinho no slide anterior, tá? As duas primeiras linhas a gente tem a importação das bibliotecas, tanto do Pandas quanto do Matplotlib. A gente tem a leitura da nossa base de dados, né, nosso conjunto de dados, aí usando Pandas e gerando o nosso data frame. Em seguida, a gente faz o recorte, né? A gente pega somente a coluna de pesos do nosso data frame e a gente tem uma series de retorno aí do peso. E as próximas linhas são configurações do Matplotlib, né? Para como será exibida a mensagem, a imagem do gráfico, né? Como será esse gráfico? Qual o tamanho da figura, qual a quantidade de dados, qual vai ser o título do gráfico, qual vai ser o rótulo, né, do X, o rótulo do Y, né, e ali o plt.hist, né, me indica que eu quero que esse gráfico seja um histograma, né, aí eu passo a series, né, a variável ali do conjunto de dados e passo as configurações ali desse histograma, tá? E a última linha desse nosso código é o plt.show, né, do nosso Matplotlib, para exibir o gráfico. Então, tudo que a gente configura antes, né, do nosso gráfico ali com as variáveis, e depois a gente mostra esse gráfico, tá? E aqui do lado tem um exemplo, né, similar ao que está mostrado aí, né, só para a gente ter esse entendimento de como ele cria essa distribuição dos pesos, aí, por exemplo, né, que foi criada aqui no nosso código e como é apresentado o histograma como um exemplo para relacionar aí a execução do código, tá? Acho que ficou bem claro aí o que a gente consegue fazer com o Matplotlib. Aqui temos o exemplo da biblioteca Seaborn, né, uma biblioteca um pouco mais rica, né, tem mais características, né, tem mais funções, mais possibilidades. Ela é construída sobre o Matplotlib, né, que a gente acabou de ver, então a gente está construindo nessa aula essa sequência, né, primeiro a biblioteca base, depois a biblioteca que é construída sobre ela, assim como o Pandas e o NumPy. Aqui a gente tem a ideia do Seaborn e o Matplotlib também. Tá? A ideia de visualização estatística e gráficos muito legais. Se vocês forem aí na internet, pesquisarem, né, o seaborn.pydata.org, por exemplo, que está nessa legenda dessa figura aqui do nosso lado direito, ela mostra como quantidade de gráficos que é possível criar com o Seaborn, né, diferentes tipos de gráficos, a riqueza, né, das características que podem ser criadas, tá? Essa ideia de interface de alto nível para criar gráficos estatísticos bastante atraentes, né, são gráficos bonitos, ficam claros de identificar, gráficos avançados, tá, com distribuições, relações de variáveis, comparações entre categorias, então é realmente bem legal, tá? A gente tem uma das nossas referências aí da disciplina que tem um livro nosso da biblioteca que tem uma grande quantidade de informações sobre o Seaborn também, tá? Então, recomendo bem a leitura dessas referências. Tem um código bem simples aqui, tá? Que eu fiz também para exemplificar, né? Para mostrar um pouquinho do uso do Seaborn, tá? Então, o import Seaborn SNS, né? SNS,
nossa primeira linha importando o Seaborn, tá? Lembrando que você deve instalar o Seaborn antes, né, dentro do seu Python, o pacote Seaborn, e aí carregar o pacote de dados. Você pode usar direto uma função aí do Seaborn, do SNS Flow Dataset Tips, né, por exemplo, que a gente já tem definido aí anteriormente. E a partir dessa variável criada tips, eu posso criar lá o SNS helplot, né, para voltar, né, esse gráfico, usando os dados, né, data, né, que são os dados, ou dataset que a gente acabou de carregar, e tips. E a gente define ali as variáveis para os rótulos, né, dos eixos x e y, né, e qual vai ser a variável analisada ali desse dataset, que é o smoker, né, e a gente consegue olhar ali um exemplo, né, desse gráfico criado do lado direito, a tip, né, que é a gorjeta, associada ao total bill, né, que é a conta, e se a pessoa é smoker ou não, né, se ela é fumante ou não, yes ou no, a bolinha ou o xizinho, né. Então, muito fácil de criar, muito fácil já vem com bastante coisa pré-definida, tá? Tem muitas outras funções, dá para fazer bastante coisa com o Seaborn. Deixei aqui só um exemplo bem básico para a gente começar, né, e depois dá para vocês evoluírem aí com essa biblioteca. Além disso, a gente tem uma outra biblioteca bastante conhecida, que é o Plotly, né, que dá para a gente criar até essa ideia de gráficos interativos, aí eu consigo fazer zoom, consigo fazer pan, né, que é andar de lado, seleção de dados, tooltips, que são aquelas, quando a gente para o mouse e abre uma janelinha com algumas informações de texto, né, criação de painéis interativos com gráficos, diferentes gráficos, né, como se fosse um dashboard, né, uma tela de um dashboard, também é possível fazer isso com o Plotly. E deixei aqui até um exemplo gráfico criado com Plotly, tá, aqui do lado direito, e a gente consegue ter essa ideia também de gráficos interativos, a gente quer conseguir trabalhar, né, interativamente aí com os dados, né, associar alguma característica, alguns dados específicos com isso, tá. Bom, deixei aqui alguns exemplos que podem ser criados, né, usando todas as ferramentas, como análise exploratória de dados com pandas, né, a gente pode fazer isso, já falei um pouquinho no áudio de hoje, a gente já tinha falado anteriormente quais são os procedimentos, a gente só fez a aplicação prática aqui hoje, né, e visualizar com Matplotlib, ou posso usar também toda essa análise após criados, trabalhar com gráficos estatísticos com o Seaborn, posso criar um dashboard interativo com o Plotly e outra biblioteca chamada Dash, que a gente não falou aqui, mas recomendo também a consulta, tá? E, além disso, também a visualização de dados geoespaciais com o Folium, né, o Folium, a gente já trabalhou, falou sobre mapas, falou sobre nessa direção também, e vale a pena dar uma olhadinha, são exemplos práticos bem legais de vocês procurarem e darem uma olhada na internet de como funciona, de quais os usos, né, e podem ser usados para visualização de dados também, tá? Aqui são as referências da nossa aula de hoje, né? Essa primeira referência é a principal para essa aula de hoje, tem bastante coisa lá sobre Python, Seaborn, NumPy e outras bibliotecas, Plotly, tá? Então, aconselho a leitura. E a segunda é uma que a gente já vem usando nas nossas aulas como base para essa aula. Todas as nossas aulas desse curso, ok? Agradeço a todos mais uma vez, bons estudos.